Nosso lucro, ele melhorou 5 vezes em relação ao lucro que tinha antes de começar a aplicar o método. Antes do método, meu caixa tinha pouco dinheiro, então tinha dificuldades para cobrir as despesas. Depois de aplicar o método e reorganizar, eu consigo pagar as despesas da escola com tranquilidade, pois o meu lucro aumentou de forma considerável e isso me dá tranquilidade. Olá, você empresário, empresária que está nos ouvindo aqui. Para quem não sabe, essa é uma série de entrevistas que eu gravo aqui com os alunos do Método Gestão 365, alunos que aplicaram o método e que tiveram resultados relevantes. Eu estou aqui com uma aluna muito especial, que é a Berta, também chamada por Cecília, né? Costumo chamar ela por Berta, mas ela é mais conhecida aqui entre os nossos alunos por Cecília. Ela tem uma escola, vai se apresentar já com mais detalhe. E Berta conseguiu resultado, é uma dessas alunas que conseguiu resultados relevantes. E o objetivo dessa entrevista aqui é fazer com que você, ouvindo Berta falar hoje, você entenda o que é que ela fez, como é que ela aplicou o método de gestão 365 e por que que ela deu essa virada na empresa dela. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo dessas nossas entrevistas é motivar você, que tem uma pequena e média empresa, que muitas vezes está aí na agonia lutando no dia a dia, que não consegue reverter a situação da sua empresa, quer dizer, são empresas normalmente que têm muita dificuldade para dar lucro, dificuldade para ter dinheiro no caixa, problemas pelos quais a Berta já passou e que ela superou. Então, o objetivo aqui é motivar, é você entender que se Berta fez essa transformação na vida dela, você consegue fazer também, tá? Então, eu já vou passar aqui a palavra para a Berta, para que ela se apresente, nos conte aqui um pouco sobre a empresa dela. Então, Berta, você está com a palavra, por favor, se apresente, me conte aqui para todos nós de onde é que você está falando, o que é que sua empresa faz. Eu já adiantei que é uma escola. Um pouco aí sobre quantos funcionários você tem. Fala um pouco aí sobre sua escola, seu negócio. Olá, meu nome é Berta Cecília Narvaez e eu tenho uma escola de educação infantil e de ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Eu tenho uma escola no estado do Paraná. Abrimos a escola no ano de 2010, primeiro como cursinhos preparatórios e tivemos boa acolhida na comunidade e logo nós abrimos uma escola regular da educação infantil e da educação fundamental. Nos primeiros anos, a nossa escola enfrentou muitos desafios e foi crescendo. Quando nossa escola cresceu, nós enfrentamos o desafio da gestão. Foi então que nós procuramos um método eficiente que possa nos orientar para que nossa escola, nesse ponto, possa ser bem sucedida. Porque quando a empresa cresce, vem o desafio da gestão e um desafio bem forte. Legal, Berta. E são quantos funcionários? Atualmente, nós temos 10 funcionários. Quer dizer, já não é uma empresa tão pequena, né? Já é uma empresa maior, porque 10 funcionários não é moleza, né, Berta? O que é que você me conta aí de tomar conta de 10 funcionários? É um assunto, agora é mais fácil. Do método, antes de nós utilizarmos o método 365, era um pouco mais complexo. Depois do método, teve uma reorganização e é bem mais fácil a gestão com os funcionários. A forma de se comunicar, a forma de delegar as funções, de valorizar cada um e de aproveitar as competências de cada um, tornou-se bem mais fácil. E agora eles conseguem ter em alguns setores, toda a autonomia para decidir, e isso faz com que eu tenha mais tempo para gestionar a empresa. Berta, me fale uma coisa, como é que você me achou, né? Como é que você descobriu o método de gestão 365? Eu tinha procurado antes métodos para gestionar a empresa. Quando a empresa cresceu, eu percebi que eu precisava um método. Aí eu procurei vários métodos, eu tentei por outros métodos também. Eu não achava assim uma sequência lógica porque nós empresários, nós não temos muito tempo para teorias, nós precisamos algo prático, alguém que nos fale como fazer para dar certo. Então, eu procurei essa característica, um curso que realmente fale o que você deve fazer empresário nesse ponto onde você está para dar certo. E quando eu comecei a procurar nas redes sociais temas relacionados ao assunto, apareceu, o Instagram reconheceu minha procura, meu interesse,
e começaram a sair os anúncios do método 365. E fui convidada para a semana, uma semana de apresentação do curso. Aí eu participei, achei bem interessante, achei que era o que eu precisava e eu estou aqui. Só explicando aqui para o que Berta acabou de falar, quando ela falou, fui convidada para uma semana do curso, nós temos aqui um evento que acontece 3 ou 4 vezes no ano, chamado Semana da Empresa Lucrativa, e esse evento, ele é uma, digamos assim, uma prova, né, do que seria o método, porque assim como o Berta comentou que estava procurando um curso prático que atendesse realmente a necessidade dela, também aqui da nossa parte na empresa, a gente precisa que os alunos que venham sejam alunos que realmente queiram aplicar o método. Então, o aluno tem, né, o empresário tem a oportunidade de passar uma semana aqui conosco e ver algumas aulas, algumas lives ao vivo, para ele ver, ó, isso que eu quero, ou não, estou pensando em outro tipo de programa, e isso é bom para as duas Isso, partes. Então, é isso, isso que Berta se isso. Eu refere. participei. Participei da semana da empresa lucrativa e logo já me inscrevi no curso e estou aqui agora. Me fale uma coisa, você quando entrou no programa, você provavelmente tinha alguns problemas que você queria resolver na sua empresa, você até citou aqui a questão do crescimento, mas se você pudesse escolher um problema assim maior de todos que lhe fez entrar aqui no treinamento, seria qual? A questão financeira, o lucro, o faturamento, as vendas. Eu precisava organizar esses fatores, porque se não tivesse um conhecimento e uma guia, eu teria mais dificuldades hoje em dia. Bom, me fale uma coisa, uma vez você tendo decidido entrar no método, passou pela semana da empresa lucrativa, viu que é o que você queria resolver alguns problemas, principalmente essa questão financeira da empresa, digamos que você já tinha tomado então a decisão de entrar. O investimento que você precisava fazer para entrar no programa naquela ocasião, no treinamento, era para você um impeditivo? O valor, ele lhe impedia de entrar no programa ou não? O investimento no treinamento do método 365 não foi um impeditivo, porque na semana da empresa lucrativa eu percebi que eu iria conseguir o resultado. Eu acredito que já amorticei o investimento que fiz no treinamento com o método 365. Com a organização da nossa empresa, o lucro veio. E não somente enquanto a lucro, também enquanto a conhecimento de como direcionar a nossa empresa no tempo futuro. Você achou que o treinamento poderia não servir para um caso como o seu, para uma escola? Isso lhe deixou em algum momento assim em dúvida de entrar por conta disso? Não tive dúvidas, porque nós tivemos primeiro uma mostra do que seria o curso. Antes de fazer a inscrição, nós tivemos já a certeza de que daria certo, porque nós tivemos, com aquela semana que participamos gratuitamente, para depois nos inscrevermos no curso, nós já conseguimos entender que iria dar certo. E você ficou desconfiada que isso poderia ser mais um fake da internet? Porque a internet está cheia de pegadinha, de gente prometendo milagre. Isso também você teve alguma desconfiança em relação a isso ou não? Não, porque eu fui até as redes sociais, eu vi as aulas que estão gravadas no YouTube, eu fiz uma pesquisa no Instagram, eu percebi que o canal já existe há muitos anos, que já tem aulas há muitos anos lá colocadas, então não é algo que apareceu agora, é algo que já tem uma trajetória. Berta, agora eu vou lhe fazer umas perguntas que são aquelas que os empresários mais gostam de ouvir. Que nós vamos falar agora sobre números, dinheiro, né? O que que você teve de ganho na sua empresa financeiramente falando. Afinal, era isso que você mais buscava, né, para entrar no método. E aí eu vou lhe fazer a primeira pergunta que eu vou lhe fazer em relação a números é se depois do método, quando compara, se você comparar o seu faturamento, as suas vendas antes do método e depois do método, você teve algum ganho? Se teve, que ganho foi esse exatamente no seu faturamento? Nós tivemos um aumento de 20% no faturamento, aplicando as técnicas do método. E por que a escola conseguiu? Nós, na escola, conseguimos, em pouco tempo, um resultado muito bom. Porque, junto com as aulas do professor, as aulas que íamos assistindo, as aulas online ao vivo, também assistindo às aulas do YouTube, também eu li o livro. Isso me permitiu escalar lá na frente no método. Por exemplo,
Eu estava aqui numa parte da aula, mas lá no livro do método Gestão 365, das 11 fragilidades da empresa, eu estava lá na frente, então eu conseguia ter uma visão atual e uma visão futura, um avanço no método. Quando tomava decisões numa estratégia, eu já conseguia ver o próximo passo. Isso fez com que seja aplicada a técnica do elástico, a técnica do marketing, divulgar da venda ativa, e com isso nós conseguimos um aumento de 20% em nosso faturamento. Muito bom, Berta. Só para explicar aqui, né, que você falou algumas questões que talvez as pessoas não entendam, e também não vai dar tempo de eu explicar. Técnica do elástico que Berta É, fala, é algo que eu ensino aqui no método, que é para você precificar. Você vai precificar esticando o preço até o que nós chamamos um ponto ideal para você cobrar do seu cliente. Se você deixar o elástico sem esticar, você vai estar cobrando menos do que você deveria. Se você esticar ele demais, você vai estar cobrando mais do que deveria. Então, a gente estica o elástico num ponto correto para encontrar o que nós chamamos de uma precificação ideal. E foi isso que Berta fez. Uma coisa até que eu e observei em você, né, no dia a dia, que você é muito disciplinada na aplicação do método, né? E o último comentário aqui, para as pessoas saberem, é que, além do treinamento completo no método, eu também tenho um livro que eu escrevi, que é o método mais resumido, mas ele é muito objetivo. E Berta também fez a leitura do livro, por isso que ela conta que estava olhando para as aulas aqui, num determinado ponto, mas já tinha avançado lá na leitura do livro. É isso, né, Berta? Isso. E uma das coisas principais que nos ajudou no faturamento é entender que não é o preço que o cliente está procurando, ele está procurando a qualidade em nosso serviço. Então, nós focamos mais na qualidade, do que no desconto. Porque às vezes oferecer um desconto é um pouco mais fácil, mas pensar como melhorar a cada dia essa qualidade já é complexo. Então, nós mudamos do foco do desconto para focar na qualidade do nosso serviço. Isso permitiu que a gente aumentasse, o 15% de nosso faturamento, porque nós aumentamos. Como nós aumentamos o 20% de nosso faturamento? Nós aumentamos o 15% no valor de nosso serviço e nós conseguimos 10 novas matrículas. Isso permitiu que nosso faturamento aumentasse em um 20%. Muito bem, Berta. Agora vamos para a segunda pergunta, que é sobre o lucro da sua empresa. O que houve de melhoria no lucro quando você compara também como era o lucro na sua empresa antes do método e como é que ficou? O que você conta para a gente em relação a isso? O lucro, nosso lucro, ele melhorou 5 vezes em relação ao lucro que tinha antes de começar a aplicar o método. Porque antes estava, como a empresa cresceu, ficou mais complexo, organizar as despesas. E como uma empresa grande tem muitas atividades do dia a dia, então organizar as despesas vai ficando de lado. Isso fez com que, o valor da despesa estivesse muito alto e quase igualasse ao valor do faturamento. Então, a medida foi organizar as despesas para que elas se afastem do lucro e nós termos uma margem mais adequada entre as despesas e o lucro. Como nós fizemos isso? O maior gasto da escola é em funcionários. O maior gasto, porque a escola é prestadora de serviços. Antes do método, a gente não tinha um sistema certo, um método certo, uma comunicação certa com o funcionário. Isso fazia não só que eu tivesse que contratar mais funcionários, isso fazia com que os funcionários se desligassem da escola, porque não estavam achando um propósito claro. Com essa falta, às vezes, de uma comunicação, a gente tinha as despesas com, acerto de funcionários, treinamento dos novos funcionários, e isso acabou depois do método, porque nós temos uma comunicação e organização clara, nós passamos a valorizar o esforço de nossos funcionários, passamos também a subir o valor do salário de nossos funcionários e, com isso, paramos o fluxo e, reduzimos a despesa. Ficou claro, Berta. Muito bom. Obrigado pela resposta. E agora, a última pergunta relativa à parte financeira da empresa, que é o caixa. Caixa da empresa, que é a coisa mais importante de uma empresa, é o caixa. Se não tiver dinheiro no caixa, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a pergunta é, como é que era o caixa da sua empresa antes do método
Como é que ficou o caixa da sua empresa depois do método? Antes do método, meu caixa tinha pouco dinheiro, então tinha dificuldades para cobrir as despesas. Depois de aplicar o método e reorganizar, eu consigo pagar as despesas da escola com tranquilidade, pois o meu lucro aumentou de forma considerável e isso me dá tranquilidade. Berta, me fale uma coisa, como é que era a administração da sua empresa, a gestão do seu negócio antes do método? Como é que ficou a gestão depois do método? A gestão antes do método, ela não tinha uma sequência clara, o que eu ia fazer, ou o que eu deveria fazer no momento e no futuro. Até porque, como não tinha aquela organização com os funcionários, eu vivia apagando os incêndios do dia a dia. Mas depois de aplicar o método, organizando, ficou bem mais fácil, porque eu tenho mais tempo para organizar, eu tenho mais tempo para gestionar e para aprender também. E com isso, ficou bem mais tranquilo organizar o método, organizar a gestão, porque sobra mais tempo para mim. Houve alguma mudança também, porque você já falou aqui que a empresa mudou bastante em relação a faturamento, a lucro, a caixa e por aí vai. Administração, você acabou de dizer. Houve alguma melhoria também, mudança na sua vida pessoal, depois de você aplicar o método e ter melhorado a escola? Sim, houve sim, em questão de tempo, de qualidade de vida, das coisas que eu vou escolher, eu posso escolher com mais tranquilidade. Definitivamente teve muitas melhoras. Tenho dois filhos, uma filha com 15 anos e um filho com 13 anos. Eu consegui oferecer melhores coisas para eles, coisas que antes eu vinha adiando, agora eu consegui fazer com que isso seja uma realidade. Melhorou a qualidade de vida deles também e eles estão com mais conforto. Bom, agora eu vou lhe fazer uma pergunta mais estranha, que é a seguinte: teve algum resultado no método que você alcançou que você não esperava, resultado inesperado? Porque eu sei que quando você entrou no programa, você tinha alguns objetivos de melhoria. Você acabou de dizer, de parte financeira e outros mais. Mas teve alguma coisa que aconteceu quando você entrou aqui que você não esperava? Eu não esperava um resultado tão rápido e tão claro, tão assim, o crescimento da escola, as melhorias que a escola teve, a qualidade de vida na nossa família, a tranquilidade. Eu não esperava que acontecesse tão rápido. Eu acreditava que iria muito tempo para acontecer, mas foram resultados que vieram em um tempo assim bem-vindo, mas em um tempo mais rápido do que eu esperava. Bom, só para lembrar aqui que estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu sei que não é fácil você parar, Beto, para dar uma entrevista como essa, né? Todo pequeno e médio empresário tem um dia a dia corrido, mas isso é até um bom sinal você estar aqui comigo, com essa tranquilidade que você está aparentando, tá, né? Está mostrando que tá. Isso mostra que sua vida realmente mudou. Bom, então tem mais duas perguntas e a próxima é a seguinte: qual foi o maior diferencial, Berta, que você viu aqui nesse treinamento? O que chamou mais a atenção de você? Porque você já deve ter passado, já deve ter feito alguns outros treinamentos online, você é professora também. Então, qual foi assim, se você tivesse que citar, qual é o maior diferencial que você vê nesse nosso programa aqui de formação de empresários? O maior diferencial que eu percebo é a experiência do método, é a experiência do professor. Porque alguém que ensina na teoria não faz tanto sucesso, mas se alguém fala para nós, olha, eu já fiz, já deu certo, então o diferencial do método é a experiência do professor como empresário. Isso faz com que ele já aplicou, deu certo e nós vamos aplicando o mesmo método e vamos tendo resultados positivos. Então, esse é o diferencial, é a experiência de quem já passou pelo processo e deu certo. Muito bom, Berta. E agora vamos para a última pergunta. Você sabendo, você como empresária, depois de ter passado aqui pelo método, você sabendo o que você sabe hoje, o que que você diria para outros pequenos e médios empresários como você? Que não demorem em tomar a decisão, que não demorem, porque nós, quando estamos na correria, nós temos um costume de adiar, vamos deixar para depois, vamos deixar hoje, não vou fazer quando estiver melhor, vou fazer quando as coisas melhorarem. Então, eu aconselharia isso, quando você está percebendo que sua empresa precisa de um método, é logo, é bem rápido, vamos começar, vamos colocar em prática. Berta, então essa seria a última pergunta. Eu já quero mais uma vez lhe agradecer.
Aliás, eu acho que nem agradeci no início, mas eu vou agradecer agora também pela sua disponibilidade, boa vontade, pelo seu interesse em estar aqui influenciando milhares de empresários, diria centenas, dezenas de milhares de empresários que vão nos ouvir aqui no YouTube. Então, realmente, lhe agradeço muito e vou deixar você com as palavras finais para você encerrar aqui essa nossa entrevista. Se você achou que era eu que ia encerrar, é você que vai ter as palavras finais aqui. Então, eu quero agradecer profundamente ao professor, a experiência, a organização e o tempo dedicado para nós, os alunos do método. E eu fico infinitamente agradecida pelos resultados, porque nós colocamos em prática, mas nós estamos tendo um percurso com um guia que é correto, que está nos levando pelo rumo do sucesso. Então, muito obrigada.